é o psicólogo Lucas Rosa, ele que é neuropsicólogo. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Fala Psico. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Dani. Que bom estar aqui com vocês. E vamos lá para mais uma rodada aí de uma temática tão importante aí, né? Como as muitas que você tem trazido, né? Obrigada, agradeço mais uma vez, né, por você ter aceito esse convite, né, de prontidão para estar aqui falando sobre esse tema que está tão em evidência e é de fundamental importância a gente estar levando para as pessoas esclarecimento e o mais importante, né, é caminhos para que essas pessoas sejam tratadas, né? Isso mesmo. Que isso é um problema hoje de saúde pública, eu Isso considero como mesmo. um problema de saúde pública, né? Isso mesmo. Para você que está nos acompanhando pela Rádio Cultura de Naviraí, você pode enviar perguntas através do 67 998901057 e você que nos acompanha pelo YouTube e através do TikTok pode encaminhar dentro dos comentários. Começando aqui, Lucas, né, para a gente contextualizar um pouco, quais são os principais sinais, né, comportamentais que indicam, né, a questão do vício em jogos de azar? Como é que as pessoas podem interpretar, né, e identificar essa questão dos vícios? Legal, vamos lá. Existe um nome, Dani, para esse tipo de transtorno, né? Que é um nome, é um transtorno catalogado, né, na literatura científica, que é chamado de ludopatia, Uhum. né? Então, ludopatia é o transtorno, né, associado a jogos, né? E ele é caracterizado por uma compulsão, né? Por um impulso incontrolável, né, por algo, né, que no caso dos jogos é o apostar, é o jogar, né, e isso não é apenas uma vontade, entra dentro de algo que é patológico porque a pessoa não consegue controlar aquilo, né? Então, quando se há uma ausência de controle, não tem aquele famoso freio cognitivo, a pessoa ela vai jogar tudo que ela tem, ela vai apostar tudo que ela tem e aquilo que ela não tem. Então, assim como é uma dependência química, seja pelo tabaco, pelo álcool, seja por uma droga ilícita, ele vai gerar também toda aquela necessidade, né, de atingir a satisfação do prazer dele. E a gente tem como sintomas, né, nós temos nós temos o DSM, né, que é o nosso compêndio, né, o manual de estatístico de transtornos mentais, que ele vai trazer, né, no capítulo próprio, né, de transtornos relacionados a dependências, né, ele vai trazer que, como sintomas, a gente tem necessidade de apostar quantias crescentes, ok? Então, cada vez mais a pessoa quer apontar, isso é um sintoma, tá, pessoal? Outro sintoma é dificuldade em controlar, reduzir ou parar, tá? O jogo, tá? E ele traz também esforços repetitivos, né? E mal sucedidos desse controle. Então não é só o querer jogar. A pessoa até tenta parar e não consegue. E por ela não conseguir, ela entra dentro de um circuito, né, de vício ali. Então nós temos também, frequentemente a pessoa se perde quando está jogando, então ela se sente angustiada, ela precisa satisfazer aquela angústia dela jogando mais. Isso é uma característica. Outra característica é mentir, outra é apostar, né? Para fugir de problemas, ó, Dani, que interessante, Uhum. né? Outra característica desse vício é o tentar recuperar as perdas, porque o cara faz uma nova aposta para tentar recuperar a aposta anterior que ele estava fazendo. E isso leva, mais uma vez, a pessoa a ficar enveredada ali, enredada naquele vício, né? Outra situação também é ele coloca em risco, né, a relacionamentos, então existe um prejuízo que é social, então nós temos um prejuízo pessoal quando entra no aspecto financeiro da pessoa, social quando ele já começa a colocar outras pessoas em risco, às vezes pega dinheiro de familiar, às vezes faz empréstimo no trabalho, né? Faz um adiantamento, famoso vale, né? E aí ele vai tendo prejuízos, inclusive nos relacionamentos interpessoais, né? E aí ele passa a depender de outros e assim vai. Nós temos aqui, Dani, pelo menos 9 sintomas, né? Que caracterizam aí esse transtorno. Então, apesar de ser algo
recente o problema com os jogos, as bets da vida, os tigrinhos da vida, mas a questão do jogo, ele já é um problema que a humanidade já vivencia há algum tempo já, né? Tem toda uma questão associada também, né, Lucas, a um pensamento, a uma crença ilusória de que a pessoa vai vencer a máquina, né? Sim, sim. De que não, primeiro ela me faz perder, em algum momento eu vou ganhar. E de fato, a máquina, ela tem todo um sistema onde ela te prende na ilusão, ela vai te dar um ganho para que feito você pra isso. continue, né, apostando. Sim. E a pessoa, né, nesse ciclo mesmo, né, de querer ganhar, ela tem um ganho ali e ela fala, não, eu vou continuar jogando porque eu vou ganhar mais. Ela fica, né, se sustentando dentro daquela... Um sistema, né? Porque se você só perder, se você não ganhar nada, se não tiver nenhum tipo de retorno, você não vai ficar naquilo. A gente não permanece num comportamento, isso aqui é esquema comportamental básico e puro, né? Modelagem de comportamento. Reforço. Se você não ganha um bom dia de uma pessoa, na primeira vez, você dá um bom dia, a pessoa não te deu um bom dia. Na segunda vez, você dá um bom dia, ela não dá um bom dia. Na terceira vez, você não vai arriscar um bom dia. Do mesmo jeito é o jogo. Se ele joga a primeira vez, não ganha nada. Joga a segunda vez, não ganha nada, ele não vai jogar de novo. Então, para garantir que a pessoa fique presa naquilo, então a pessoa tem que ganhar logo as primeiras rodadas. Nem que seja pouquinho, mas ela ganha as primeiras rodadas. E ainda vem com a promessa, não, você vai conseguir resgatar aquilo. Mas ninguém consegue resgatar no final. Porque ele quer jogar mais, ele quer aplicar mais valores em cima daquilo e assim por diante, né? E tem condições que o próprio jogo coloca, impõe, que você precisa gastar uma parte daquilo, ainda que você tenha um grande lucro. Sim. Você ganhou lá um valor que ele é o dobro daquilo que você investiu. Sim. Só que você vai ter que gastar uma parte daquele valor, você vai ter que ainda apostar uma parte daquele valor. Você tem que reaplicar, né? Sim, então assim, é uma coisa que, de certa forma, vai retroalimentando ali uma condição onde você fica preso mesmo. Né? Isso mesmo. E as pessoas, elas não vão percebendo o nível de dependência que elas vão construindo nisso. Sim. Na hora que ela menos espera, realmente, se ela não tiver essa capacidade de olhar para isso com criticidade, ela fica dependente mesmo, porque o jogo, ele cria essa condição de reforço mesmo, né? Comportamental, para que você fique ali dependente. Sim, é importante a gente pensar que não existe dependência só em substâncias químicas, né? Existem dependências em situações comportamentais, como o jogo. Tanto que o manual DSM, né, que eu falei, o nosso manual estatístico, né, de transtornos mentais, ele juntou o vício jogos com vícios no mesmo capítulo, na mesma sessão, que vai tratar os transtornos relacionados às substâncias. Então, ele trata como um transtorno aditivo, né? Então, por quê? Porque a pessoa, ela não consegue se ver, então, depois a gente pode entrar um pouquinho mais na questão da neurociência, ela desenvolve todos os mecanismos, todas as respostas neurais, como de alguém que está fazendo uso de uma droga ilícita, né? E aí a gente pode entrar em vários tipos de vício, né? A gente pode viciar em assistir séries na Netflix, a gente pode viciar em redes sociais, nós podemos viciar em muitas outras coisas, né? Então, agora, o que vai classificar patológico ou não é essa quantidade de prejuízo, né? A quantidade de prejuízo que vai determinar o que é patológico, o que é o normal, né? Então, quando a gente vê, né, e a literatura sempre mostra isso, você tem que ter prejuízo em mais de duas áreas. Tem que ser na familiar, tem que ser laboral e social, e aí vai indo. Então, a gente pode entrar em outros aspectos, outros capítulos da humanidade, vamos dizer assim, onde vamos tendo prejuízos, né? Então, é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública isso daí, né? E
falar sobre isso é a primeira estratégia para a gente começar a quebrar tabus, porque tem muita gente que acaba não tratando, se envergonhando de falar, e a gente precisa trazer isso para a roda, a gente precisa trazer para a mesa para a gente falar, para que as pessoas recebam o tratamento adequado, né? Sim, Porque se você não traz isso, se as pessoas não têm noção do que você está passando, como é que você vai ser ajudado, né? sim, Então, para que a justamente. pessoa receba auxílio, a gente precisa falar sobre, né? Se você tem a dependência e você ainda não buscou auxílio, se você ainda não compartilhou com o familiar, é muito importante que você, né, ouvindo aqui o que a gente está falando no programa, que você procure auxílio, né? Com Procure ajuda. certeza. Entre em contato com uma pessoa da sua confiança e Sim, fale sobre isso, né? Que é sim. fundamental. E o que que leva, Lucas, uma pessoa a desenvolver essa dependência por jogos, né, como as apostas esportivas, bingos, cassinos, bets e esses slots que estão tão em alta? Sim. Que a gente vê as pesquisas trazendo, que a gente vê os artigos científicos falando, está muito associado a um estado de carência, né? Uhum. Então, nós vivemos uma característica, né, global da busca pela satisfação, né? Então, quando a gente entra um pouquinho lá na filosofia, você vai pensar no pensamento hedonista, nós estamos em uma sociedade hedonista. O que que é o hedonismo? É a busca pela satisfação do prazer imediato. Eu estou angustiado, estou com um problema no casamento, eu vou procurar uma satisfação. Eu estou com um problema no meu trabalho, eu vou procurar uma satisfação. Ou então simplesmente eu vou procurar satisfação porque eu já acabou, né, o efeito da última satisfação que eu tive. Então esse estado de angústia, né, que tem levado à depressão, à ansiedade, esse vazio existencial que a própria filosofia vai chamar, né? Esse vazio existencial, ele abre portas para todo tipo de mal. Um deles vai ser os jogos, né? Uhum. Então, nós temos essa situação, quem que é mais vulnerável, quem que é mais propício? Com certeza, pessoas que estão em um quadro de angústia, de estresse, de sofrimento. Porque o jogo ali vai ser uma busca por diminuir o sofrimento da mente, da alma, né? Uhum. Então, buscar diminuir essa angústia. Então, é o jogo para iludibriar o sentimento, né? Então, a gente vai entrar no processo de negação, de resistência, né? Não é da nossa área, a psicanálise, mas a gente entende todo esse processo, né? Mas aí a pessoa ela entra nesse mecanismo para tentar fugir, é um escapismo, né? É Uhum. uma forma de escapar da angústia que acaba gerando um problema maior ainda, né? Então, não estou aqui dizendo que pessoas com depressão são alvo ou pessoas com transtorno de ansiedade e de estresse são alvos, mas a literatura, né, a científica mostra que pessoas, né, que têm esses níveis de angústia e estresse são mais propensas. Inclusive, depois tem algumas estatísticas aqui bem pesadas para a gente trazer, viu, Dani? Para colocar a gente meio em choque, colapso, porque isso não é uma coisa pequena que está acontecendo, não. É um problemão que nós temos de saúde pública aí, só que não é tratado com o mesmo rigor de outras situações, né? Envolvendo dentro do campo da saúde pública, né? Sim. Nós vamos para um breve intervalo. Continue nos acompanhando. Já já a gente está de volta. Depois eu passo o número e coloco aqui.
De volta com Fala Psico. Nós estamos aqui com a Aninha, que mandou mensagem. Está desejando uma boa noite, Lucas. Boa noite, Aninha. Aninha é nossa ouvinte de todas as quartas, querida. E para você que tem alguma dúvida, pode mandar a sua dúvida através do 67 99890 1057. E você que nos acompanha pelo YouTube e pelo TikTok também pode encaminhar através dos comentários. E dando continuidade aqui, Lucas, como é que o ambiente digital e os aplicativos aumentam o risco de dependência nos últimos anos? Ok. Nós temos aí toda uma engenharia, né, por trás de fazer com que um aplicativo ele funcione. Existe, Dani, um documentário muito bacana, né, disponível no Netflix, chamado O Dilema das Redes, né? E se você não assistiu, vai lá no Netflix, procura, você vai entender um pouquinho, né, de como isso funciona. E existe toda uma engenharia, toda uma pesquisa por trás, com muito de psicologia no meio. Porque um aplicativo ele é feito desde ser fácil para você mexer nele, ter facilidade para mexer com ele, até mesmo a uma dependência de você não conseguir se desligar dele. Se nós pegarmos aplicativos simples do dia a dia, como um WhatsApp, ou então um aplicativo de uma loja de compra, né, nós vamos receber alguns inputs, né, que são aqueles que são as notificações. E aquilo faz com que você lembre dele. Então você cria um comportamento, você cria uma associação de comportamentos ali, porque você ouve a vibração do celular, sente a vibração do celular, ouve o barulho, né, da notificação, você vai lá querer ver o que aquilo lá falou para você. Porque de uma certa forma, aquele aplicativo, ele já tem atrativos, né, que te fazem ficar ali. Então, a gente já está partindo de uma característica mobile bem tradicional já, né? E aí, quando a gente entra no campo dos vícios eletrônicos, aí você tem ferramentas, como a gente tinha falado no bloco anterior, né? Ferramentas para te manter condicionado naquilo ali. Então, o aplicativo, ele precisa ser tanto intuitivo, como também simples, mas também ele precisa gerar um desafio. Porque algo, Dani, eu estava lendo um livro recentemente que falava sobre sobre a construção de games, né? É um tema que a gurizada gosta, né? Construção de games, jogos. E ali estava falando como você trabalhar a motivação do jogador. E ali falava, por exemplo, que para você conseguir manter a motivação do jogador, você precisa começar com algo que ao mesmo tempo seja simples, mas que te apresente algum tipo de desafio, né? Então, o desafio te faz ficar condicionado. Porque se for algo muito simples, você enjoa dele fácil. Agora, quando aquilo te desafia, ele faz com que você queira continuar naquele sistema de condicionamento, né? E também não pode ser muito difícil. Porque se for muito difícil, você vai desistir com facilidade. Você vai falar assim, não, isso aqui não é para mim não. Né? Então, existe toda uma pesquisa, tem toda uma questão de como eu falei, uma engenharia por trás daquele software para que a pessoa ela fica condicionada. Então, há toda uma pesquisa sobre isso mesmo, né? E a questão do ganho, né? Que é o reforço. O reforço. Eu falo que eu baixei um aplicativo, até vou mostrar aqui, da Temo. Olha, esse aí é a nova, né? Tá chegando para brigar com a Shopee aí, né? Gente, resgate R$10. Isso, tem frases assim, tem bonificações, Então, tem incentivos. Né? Aperte que tem um brinde disponível para você. Aí você aperta e aparece, né, um saco de ouro estourando ouro assim. Isso, porque nós somos visuais. Sim. Porque assim, o vício ele não acontece só por meio de um aspecto de estimulação. Não é só o visual. Tem o som, tem a cor, tem essas bonificações. Então, se a gente parar para pensar, um comportamento ele é formado, né, de uma maneira muito simples. Vamos pensar na pessoa amada, né? Então, quando a gente pensa na pessoa amada, como que ela se torna a pessoa amada e como que a gente entra no relacionamento? Como eu falei do bom dia agora há pouco, né? Se você passa a dar um bom dia 3 vezes, 4 vezes, a pessoa não responde, você não vai responder mais. Do mesmo jeito, a pessoa amada, ela vai te dando algumas bonificações, né? Você dá um bom dia, tem um sorrisinho diferente, aquilo já desperta algo em você, e daí você evolui para uma conversa.
e essa conversa, como há um feedback, como há um reforçamento, essa conversa se mantém, e aquele comportamento do conversar vai se instaurando, e assim você vai indo cada vez mais aprofundando. Então, o comportamento, ele é construído, né? Porque é aquela coisa, você quer ter um retorno do que você investe. Sim, nós não E gostamos se, de perder tempo. tá? E se você não tem retorno daquilo que você está investindo, você já vai cair fora. Então, assim, você Sim, está investindo tempo. Alguma coisa você quer em troca daquele tempo que você está investindo. Independente do que você está fazendo, você quer sim. um retorno, né? Se você está no aplicativo, você quer alguma coisa em troca. Uhum. Né? Se você está num relacionamento, você quer, né, um retorno, que seja, né, uma resposta daquilo que você está empregando ali. Se você mandou um bom dia, você quer um retorno. Se a pessoa ela não mandar o bom dia de volta, se não tiver reciprocidade, Sim. você vai sair. E esses aplicativos, eles dão essas. Não, ele conversa com Eles são você. recíprocos, né? Ele conversa com você, que nem você viu aí, urgente, você só mostrou a notificação do teu celular, você nem abriu o aplicativo, você só mostrou a tela do celular bloqueado. Urgente, você ganhou tanto. Então ele conversa com você, ele interage com você. E cada vez mais estamos indo para essa interação, né, entre as inteligências, vindo aí, né, ainda mais potencializado com as inteligências artificiais, tá vendo uma interação maior entre o homem e a máquina. Né? Então aquilo ali está se tornando uma conversa. Então aí a gente fazendo um link naquele vazio interno, aquela angústia, aquilo vai se mantendo. Olha, eu não tinha alguém que me desse uma atenção, agora eu tenho um aplicativo que conversa comigo. Então a gente pode não pensar literalmente dessa forma, mas é assim que nós respondemos. É assim que nós acabamos respondendo. Aí a gente tem pessoas dependentes de perdendo dinheiro com isso. A gente tem pessoas que não saem de casa antes de Sim. falar com o chat GPT, porque já tornou o chat parte da vida. Sim. E faz terapia no chat. Sim. Né? Então, assim, cada vez mais isso vai criando espaço. E a gente precisa saber, né, o diferencial entre o que é um uso recreativo, né, e até que Sim. ponto isso já é compulsivo e isso está, né, se tornando um prejuízo para a vida da pessoa. Como é que a gente sabe a diferença, Lucas? Tá. O manual, né, os manuais, principalmente o DSM, vai trazer, e o DSM em questão porque ele vai ser o divisor, é ele que traz as nomenclaturas, é ele que estabelece o que é patológico, o que não é, né, o que é autismo, o que não é autismo, já outro tema de moda, né, porque hoje tudo é autismo, né, mas aí ele vai trazendo para nós principalmente o seguinte, a gente precisa entender que a gente a literatura, e quando eu falo da literatura, é um olhar até um pouco mais frio, né? Então é preto no branco, é ou não é, né? Então, desses 9 sintomas que eu comentei, que tem ali, que ele descreve, a pessoa precisa apresentar no mínimo 4 desses sintomas, né? Então, dentro desses 4 sintomas, tem que ter uma recorrência, tem que ter uma constância de 6 a 12 meses. O mínimo são 12 meses, na verdade, né? Mas a gente, até um censo dentro da análise, dentro do DSM, né? Tudo parte dos 6 meses ali, né? Mas ele vai estabelecer a partir dos 12 meses aqui. E aí a gente precisa também entender, é aquilo que a gente comentou no bloco anterior, sobre o que é normal e o que é patológico. O que é patológico? É tudo aquilo que te traz um prejuízo. Se eu já estou tendo problemas no meu relacionamento amoroso porque eu não consigo largar o celular, eu não consigo dar atenção para a criação do filho, eu não consigo cuidar da panela que está pegando fogo lá já, eu não consigo ter um bom desempenho no trabalho, então isso já vai sendo sinais de que aquilo é um comportamento já classificado como patológico. Então, tudo aquilo que traz sofrimento, que traz prejuízo, que traz déficits, né, seja financeiro, seja na saúde, seja relacional, isso já é considerado, né, patológico. Então, como que eu sei, Lucas, como que eu sei que eu estou viciado, né, em um jogo de aposta? Então, daqueles sintomas lá, né, que eu vou falar rapidinho aqui, a necessidade de apostar frequentemente, cada vez com mais volume, dificuldade em controlar ou parar, irritabilidade ou inquietação, né, mentir para esconder o vício, apostar para fugir dos problemas, tentar recuperar as perdas apostando mais, né, colocar relacionamentos em riscos,
né, depender de outros para obter mais dinheiro. Se você tem no mínimo 4 desses sintomas e você já está convivendo com isso pelo menos um ano, então você, amigo ouvinte, né, que está nos ouvindo ou nos assistindo aí nas redes sociais, digo para você, procure ajuda porque você provavelmente, possivelmente, né? Claro que aí a gente tem toda uma análise clínica para entender o sintoma, né? Possivelmente você pode estar aí já sofrendo desse transtorno, né? Do jogo que a gente está comentando hoje aí. Então é um ponto a ser observado, né? E a gente já comentou aqui que essa questão dos jogos pode ser comparável, né, em relação aos aspectos neurológicos à dependência de substâncias químicas, né? E qual que é o impacto, Lucas, né, do vício em relação à saúde mental e emocional das pessoas? Joia, vamos lá. Se você me permitir, se o ouvinte me permitir, eu preciso fazer apenas um comentário teórico aqui para a gente poder entender como é que funciona. Tudo na vida, tudo no nosso organismo funciona com o princípio da homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio pleno. Então, nós temos uma necessidade de estar em equilíbrio. Vamos imaginar uma gangorra. A gangorra precisa estar no meio ali, né? Então, tudo. Se eu estou com sede, meu organismo vai sinalizar que está faltando água. Então, automaticamente, eu vou me direcionar a um recipiente que tenha água, um bebedouro, uma garrafa e assim por diante. Então, nosso organismo ele busca o equilíbrio, ok? Bom, o que faz, principalmente, o que motiva na situação de vícios, né? E não só vícios, tá, Dani? Mas até o beber água, nós temos um neurotransmissor no cérebro chamado dopamina, famosa dopamina, né? E nós produzimos naturalmente, né? Uma quantidade basal de dopamina, né? O que é uma quantidade basal? É o normal, é o que está no equilíbrio. Então, quando eu encontro algo que me gera prazer, né? Seja comer um chocolate, seja o receber aquele sorrisinho da pessoa com a qual nós estamos nos interessando afetivamente, né? Aquilo vai fazer com que a dopamina seja produzida nos nossos circuitos de recompensa. A dopamina, ela não é um hormônio de felicidade, né? As pessoas têm colocado até muito na internet como se ela fosse, né, o hormônio da felicidade. Não, ela é da recompensa. Ela é o que faz a gente sentir prazer por ter atingido algo. É isso que a dopamina faz, né? Então ela trabalha a recompensa, ela faz com que a gente continue buscando a água, por exemplo. A dopamina é vital para nós. A gente busca a comida, né? Porque se eu não tiver esse sistema bem balanceado, sistema de homeostase, né? Bem balanceado, eu vou comer uma vez e se eu não tiver a necessidade de comer de novo, se a dopamina não agir de novo, eu vou ficar prostrado e nunca mais vou comer na minha vida. Então, a ideia é o quê? Vamos imaginar a ideia da gangorra lá, né? Então, que é a dopamina no estado basal. Ok. Eu recebi um estímulo positivo. Pode ser você ganhou R$ 10 para jogar, né? Ou então você ganhou algo. Aquilo vai gerar uma situação de prazer em nós. Ou seja, a dopamina ela teve um pico, ok? Então, ela elevou os nossos hormônios, nossos neurônios produziram mais dopamina do que o normal, do basal para a sobrevivência. Só que, automaticamente, o nosso organismo ele vai fazer com que essa dopamina ela seja tirada, porque eu não posso ficar para sempre com prazer por uma mesma coisa ou por um estímulo único. Então, automaticamente, nós temos uma inversão nessa gangorra. Ela subiu a dopamina, e ela vai descer, ela vai fazer uma inversão. Essa inversão é a dor, é a carência. Pode ser a fome, pode ser a angústia, né? Então, automaticamente, eu preciso desse lado oposto da dopamina, essa ausência, para eu voltar no equilíbrio. Lembra a criança na gangorra? Uma sobe, outra está lá embaixo. Outra precisa subir para outra descer. E assim vai até que essa gangorra vai aos poucos se nivelando. Claro que isso é uma velocidade muito grande no cérebro, né? Não é tão lento assim. Mas, quando a gente está com o cérebro viciado, o que é o cérebro viciado? O cérebro viciado acontece simplesmente pelo fato de que
Quando a gente começa a produzir, reforçar um sistema específico, né? Alguma substância ou algum comportamento está reforçando demais, nosso organismo ele é inteligente, nosso cérebro é inteligente. O que ele vai fazer? Ele vai começar a mandar menos dopamina naquele circuito. Então, aquele chocolate que você antes comia só um tabletezinho, não vai ser mais suficiente. Porque o seu organismo entendeu que precisava fazer você equilibrar, ele fez você produzir menos dopamina. Então, com menos dopamina, ou seja, menos satisfação. Só que aí o que nós fazemos para tentar ter aquele prazer de novo? A gente come mais. A gente joga mais. A gente aposta mais. A gente corre mais. E aí nós acabamos ficando com este problema, porque aquela dor ela acaba sendo cada vez mais intensificada. Porque vamos pegar o exemplo do tabletezinho de chocolate que é mais fácil para exemplificar. Você pulou para o 2, aí o teu cérebro já identificou que você mandou mais ainda aquele estímulo. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir mais ainda a dopamina. Então, mais a tua carência, a tua angústia, a tua fome, o teu desespero vai aumentar. Isso automaticamente faz com que você busque mais aquilo. E isso é o comportamento viciado. Isso é o cérebro viciado. Inclusive, Dani, né? Existe um estado, né, de depressão que é clínica, pelo fato de não ter a dopamina atuando como deveria estar ali. Por quê? Porque às vezes a pessoa tentou. Vamos lá, se hoje uma pessoa com uma dependência química, né, ou então uma dependência em jogos, pare da noite para o dia, uma abstinência, ela vai entrar num quadro de desespero, onde ela vai ter depressão, onde ela vai ter episódios de raiva, onde ela vai ter todo um desequilíbrio mental, hormonal do cérebro, né? E não só do cérebro, porque nós temos também neurônios no nosso intestino, né, que conversam, mandam sinais para o cérebro. Isso é um achado recente aí dentro do campo da neurociência, né? Então nós temos um organismo desequilibrado. Nós temos um organismo sedento por algo, né, que faz a gente não conseguir dormir só pensando naquilo, ou pensar no jogar mais, e assim por diante, né? Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retoma com mais esclarecimentos sobre esse tema, Lucas. Beleza. Envie suas dúvidas. 67 998 90 57. De volta com Fala Psico, nós estamos aqui com a Maria José, mandando uma boa noite, Lucas. Boa noite, Maria José. Ela disse que não gosta de jogo, mas tem, né, na família uma pessoa viciada no tigrinho que gasta muito e que é uma situação que está bem complicada e difícil. Isso aí. E aí tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta: como é que o vício em jogos, né, afeta a vida familiar, social e financeira de uma pessoa? Aquilo acaba se tornando um centro para a pessoa de prazer, né? Então ela não consegue
ela não consegue buscar a satisfação em outras coisas. Aquilo vai cada vez mais se tornando uma prioridade para ela, né? Uhum. Então, ela, como eu comentei no blog passado, ela dorme pensando no jogo, ela acorda pensando no jogo, ela tá comendo com... Porque hoje em dia, pessoal, nós temos um outro grande problema, que a gente vive com o celular na mão, né? Uhum. A gente dorme com o celular do lado do travesseiro, né? Então, ele tá vibrando o tempo todo ali, tá mostrando alguma coisa, tá te conectando. E quando acaba uma energia em casa, quando acaba uma internet, quando acaba um sinal de rede, o que acontece com a gente? A gente entra em extinção de comportamento, né? E aí a psicologia comportamental, behaviorista, vai falar que toda extinção de comportamento gera uma resposta negativa emocional, ou seja, raiva. Sabe, pessoal, quando acaba a pilha do controle e que a gente quer degolar o controle, que a gente aperta cada vez mais, mas não é uma pilha que está fraca, o que tem a ver o apertar o botão do controle? É a raiva que nós sentimos, né? Então, a pessoa ela acaba tendo problemas sociais porque ela não consegue se ver sem aquilo. Ela precisa daquela dopamina, né, em alta, cada vez mais, sempre lá em cima, né? E isso é doentio. Nós não fomos feitos para viver nesse mecanismo e nesse sistema, né? E isso tem gerado problemas de relacionamento, porque se eu tiro aquele estímulo, vamos lá, o jogo, né? Se eu tiro aquele estímulo, eu vou ter a resposta comportamental da extinção do comportamento, né? Então, automaticamente eu vou ficar mais irritado, menos paciência, né? O cara já é grosso, fica grosso 2 vezes, e aí vai indo, né? Mas eu acredito, Lucas, que isso também possa ter bastante relação com a ilusão que é vendida também na internet, né? Uhum. De felicidade. A ilusão de Porque tá felicidade. todo mundo feliz o tempo todo, né? É difícil você ver uma pessoa postando alguma coisa triste, com exceção das notícias que a gente vê que são, né, tristes em muitos momentos. Mas você abre a página de uma pessoa comum, só tem alegria na vida da pessoa, né? Uhum. E aí, às vezes, a pessoa olha para a vida dela, ela faz um comparativo de que a vida dela não tá naquele patamar e ela vai buscar, de certa forma, aquela sensação, né? Ou uma recompensa, uma sensação de alegria, algo que seja equivalente. E talvez isso também seja uma porta de entrada para vícios, né? Sim. Tem um camarada, né, um professor de Harvard chamado Tal Ben-Shahar. Ele é o nome na atualidade que fala sobre felicidade, né? Ele vai falar que felicidade, ela não é uma coisa só. Uhum. Ele é a combinação de vários fatores. Ele é a combinação do bem-estar físico, do bem-estar emocional, do bem-estar intelectual, do bem-estar relacional e do bem-estar espiritual, né? Então a felicidade, ela não está em ter um joguinho, Uhum. né? A felicidade está na combinação de muitas coisas, né? Eu não posso também dizer que a minha felicidade da minha vida é a minha filha. Eu não posso depositar sobre ela essa responsabilidade, mas eu posso retirar a felicidade de muitas coisas. Então é a combinação de fatores que geram felicidade, né? Então eu comentei sobre o hedonismo, né, que é a satisfação imediata, né, a busca do prazer, né? Nós temos a felicidade correta, é a felicidade eudaimônica, né? Que é o quê? Que é uma felicidade que eu construo ela tá na autorrealização, ela tá no se conhecer, ela tá no autoaperfeiçoamento, ela tá em você entender até aquilo que você não pode fazer. Porque nós precisamos, Dani, nós precisamos entender que a dor faz parte do processo de ser feliz. Engraçado isso, né? A dor faz parte do processo de feliz. Vou dar um exemplo, né? Não vou entrar no aspecto da química cerebral, mas vamos pensar na academia. A gente sofre na academia e levanta ferro, e faz isso e corre. Para quem gosta de um futebol, o cara sai quebrado do futebol, mas depois a gente está se sentindo o quê? Bem. Porque aquele gasto de energia, aquele sofrimento, ele depois dá a balança. Lembra da balança? Da dopamina? Né? No caso, ao invés da gente comer no mesmo esquema da balança da dopamina, ao invés da gente chegar com prazer, a gente aumentou a dor. Se eu aumento a dor, qual que vai ser a resposta na sequência? O prazer. É por isso que nós temos prazer em contar, puxa vida, um dia eu passei fome, eu dividi um pastel com a minha esposa só, e hoje, puxa vida, eu tô comendo
né? Então, aquela lembrança de dor, ela potencializa o meu prazer. E é um parâmetro também, né? Sim, Porque se você só vive uma linha, né, em equilíbrio o tempo inteiro, você fica sem parâmetro, sim, sim, sem comparativo. E o sim, comparativo ele é importante para você sim, também entender o processo, né, da justamente, vida. justamente. A dor, ela é necessária para a gente saborear a vida. Então, essa ilusão de correr atrás da felicidade, gente, não estou falando assim, não somos masoquistas, né? Não somos, mas a gente precisa entender que a dor faz parte. Então, assim, me cortou o coração quando eu vi aí minha filha na escolinha chorando porque ela tinha que ir para a salinha. Mas eu precisava entender que aquela dor ia ajudar ela a amadurecer e ajudar ela a criar recursos emocionais para ela enfrentar problemas futuros na vida dela, né? Eu li uma vez, eu não lembro aonde, mas eu já li algo a respeito da dentição. Diz que uma das dores mais enlouquecedoras que uma pessoa pode ter é do nascimento dos dentes. E por isso que ela vem ali quando No ainda no início. início, quando é um bebê. Porque se você tivesse já num nível de desenvolvimento maior, seria muito traumático você passar por isso. Então, é num estágio ali onde você não tem muita lembrança, né? Então, assim, o desenvolvimento ele dói, Sim, né? A gente também tem a dor do crescimento. Crescer dói, né? sim, Nascer dói. Então, sim, tudo que é importante para o nosso desenvolvimento vai gerar um sofrimento, sim, né? A mudança dói, gera na gente desconforto. Não dá para a gente se livrar, né, dos desconfortos da vida. Só que a gente tem que pensar que tudo isso leva a gente para algum lugar que muitas vezes é melhor né, do que o lugar de sim, onde a gente estava, sim. né? Nós estamos falando de equilíbrio, de homeostase. Então, a dor é necessária para você se sentir bem. Sim. A dor é necessária para você se sentir feliz, né? Então, eu recentemente caí, quebrei meu braço, a gente estava conversando ali, né? Foram 2 meses de braço imobilizado, já estou no quarto mês de fisioterapia, e toda a sessão de fisioterapia é uma dor, mas a dor, ela faz parte do processo, e a gente não pode evitar a dor, né? E nesse processo, o que eu valorizei a minha esposa, a minha filha, o que eu valorizei as coisas que eu tenho. Então a dor ela faz a gente não só quimicamente, né? Falando do aspecto químico do cérebro, bioquímico do cérebro, né? Ela não faz a gente aproveitar só a questão do prazer, mas ela faz a gente aproveitar, tem a parte cognitiva, né? O aproveitar a vida, aproveitar as pessoas, aproveitar o momento, né? E é bem interessante, só pegando o gancho nisso que você está falando, se você não sentir a dor da mobilidade no esforço, Sim, você vai ficar limitado. sim. Você Você vai precisa ficar, entender. né? Aquilo vai sinalizar para você que algo precisa ser feito para solucionar aquilo. É a sede. A sede sinaliza para nós que algo precisa ser solucionado. Uma vontade de ir ao banheiro, aquilo sinaliza para nós que algo precisa ser resolvido, né? Então, se não tiver dor, nós não vamos ter essa sinalização. E é uma coisa engraçada, Dani, porque as mesmas áreas do cérebro responsáveis pelo prazer também são responsáveis pela dor. Engraçado, né? Então, mesmo muitos dos circuitos neurais que estão associados ao prazer também estão associados à dor. Se a gente pegar aí, né, o sistema dopaminérgico, já a gente já está falando da dopamina, então vamos continuar falando dela, né? A dopamina, se tem ausência de dopamina, tem dor. É o mesmo sistema, é o mesmo sistema, o mesmo circuito, né? São os E são paradoxos. os paradoxos. Nós precisamos dos paradoxos, né? Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna para o último bloco.
Pois é, pois é. Então, pessoal, tá legal aí? Vai comentando, vai fazendo perguntas aí para nós. O Dani tá aqui também para ajudar a responder. Vamos lá, pessoal, né? Deixe nos comentários aí as perguntas de vocês. Se eu não conseguir responder agora, a gente vai respondendo depois. De volta com Fala Psico e dando continuidade aqui, Lucas, a legalização das apostas contribui para o aumento do vício? Qual é a visão da psicologia sobre isso? Com certeza, né? Então, assim, é claro que tudo aquilo que é proibido gera aquela necessidade de você quebrar, né? Mas isso não é pretexto nem pressuposto para a gente, por exemplo, liberar maconha, ou então liberar outros tipos de drogas, né? Então, se a gente já está vivendo um problema de saúde pública, né? Imagina tendo tudo liberado, né? Eu costumo dizer, não vou aprofundar na questão da maconha, mas se a gente já tem um problema de saúde pública, de pessoas que dirigem embriagados, agora imagina como que isso vai ser embriagados sob efeito de um opioide, né? Então, aí nós temos problema potencializado, né? Então, o que acontece, e nós precisamos fazer uma higiene, uma psicoeducação. As pessoas precisam entender, eu acho que um quadro como esse não é uma coisa que deveria ficar apenas em uma live, que é o que você, meu ouvinte, está ouvindo, ou você que está assistindo, vai atrás e compartilha, porque nós precisamos ensinar isso, né? A gente precisa ensinar as pessoas a ter equilíbrio, né? E outro problema, eu gosto bastante de filosofia, né? Nós vivemos num liberalismo, onde você pode ser feliz do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Acabamos de falar da importância da dor do bloco anterior. Sim. Eu não posso ser feliz o tempo todo, eu não posso correr atrás da felicidade o tempo todo, eu não posso fazer as coisas sem distinção, sabe? Sem pôr um freio, sem responsabilidade. Então, sim, não tem problema, né? Aqui o que a gente está falando é justamente da falta de equilíbrio e controle para se manter, né? Para se fazer a manutenção de um comportamento. Então, nós precisamos ensinar. Ensinar desde onde? Desde as crianças, até os idosos, né? Porque não é só um adolescente ou um jovem que está jogando, não, gente. E quando a gente fala dessa questão, alguns vícios não levam ao suicídio, mas a gente vê um aumento crescente de suicídio em decorrência das pessoas estarem endividadas por conta disso. Então, assim, é uma coisa muito grave. Sim. Que precisa ser, sim, refletida, né? A gente precisa pensar a respeito. Só gerar você reflexão, pensar, né? Que a pessoa, ela entra num vício para tentar tapar um buraco emocional dela ali, e de repente aquele vício gera um problema muito maior, o que ela vai se ver? Ela vai se ver na situação de tentar tirar a própria vida. Sim. Né? Você trouxe um número ali que você estava comentando no intervalo do Brasil. Vamos lá. Se você puder trazer para os ouvintes, porque eu acredito que seja bem interessante eles terem acesso a essas informações. A expectativa, né, assim, de que estudos apontam, né, que apostadores online, tá? E aí, como que eu sei que é só jogar de vez em quando e se torna o problema do vício, né? Ele diz que apostadores online têm 3 a 8 vezes mais chance de desenvolver o problema do jogo problemático, né? Do que aqueles que não apostam online. Então, a gente tem já uma prevalência, né? Então, o Brasil, pessoal, hoje ele lidera, tá? Então, o Brasil ele lidera o cenário mundial, tá? De acessos a jogos de apostas online, tá? Nós temos hoje cerca de 3,19 bilhões de acessos no Brasil, não estou falando do mundo, do Brasil, né? Sendo que 22,78%, né? Do acesso global é nosso. O Brasil acessa 22% de todos os acessos globais. O Brasil ocupa 22% desse acesso. E a gente tem um número de pessoas, tá? A Unifesp, tá? Universidade Federal de São Paulo, ele trouxe para nós um dado de que nós temos um número de 10,9 milhões de brasileiros fazendo em perigo, né, pelos jogos de apostas, né? Então, já dependendo, já com problema, né? Então, nós temos pessoas, né? Esse dado, pessoal, é de abril de 2025, tá? Nós estamos no mês de junho,
né? Então é algo extremamente recente, tá? Nós temos aí de prevalência. O que é prevalência, né? Onde o caso se dá mais, né? Nós pensamos que às vezes os jogos é um problema só de homens, mas não é, né? 49,1% dos apostadores são homens, mas 37,4% são as mulheres. Então, os homens ganharam por alguma porcentagem. Gente, a porcentagem é pequenininha, é mínima. Então, o que distancia o homem da mulher, então se a gente colocar, é quase que algo igual. Se a gente colocar no aspecto estatístico, é quase que igual, né? Então, assim, tem uma diferença mínima entre um e o outro ali. Então, a gente precisa entender, né, que isso não é um problema só do homem. Então a gente às vezes quer jogar a culpa para um para outro para a gente se livrar do problema, mas não. Isso é um problema que impacta homens e mulheres, né? É muito importante a gente discutir sobre essa temática, porque está atingindo aí o público. Nós temos crianças, né? Ainda que seja uma plataforma proibida, a gente tem aí adolescentes criando acessos para jogar, né? Que não está no controle, né? Se é algo que é para ganhar dinheiro, que o pessoal do exterior, da China, né? Eles estão menos interessados em saber disso. É que os pais, Dani, tenham bastante cuidado com os seus filhos. Antigamente você tinha um computador da família, né? Quando se comprava um computador, que era uma coisa difícil, se botava onde? Na sala, né? Porque era uso coletivo. Hoje a gente tem o celular que a gente leva para o quarto, para o banheiro, né? Tá em cima da cama, tá no ambiente de trabalho, né? E falando em jovens e adolescentes, tá? A gente tem uma matéria agora desse mês de junho, tá? Da CNN, que trouxe, né? Que o vício em jogos, ele já é considerado o terceiro tipo de dependência mais comum do Brasil. Ele só está perdendo hoje para o tabaco e para o álcool. Então, e desse número, né, 10% são de jovens entre 14 e 17 anos, né? E essa faixa etária, né, ela tem um problema por quê? Por que que o adolescente e a criança se tornam um público muito mais problemático do que um adulto? Porque o adulto, ele tem controles inibitórios melhores. O adulto, ele consegue se controlar melhor, o adolescente não. Por isso que tem que ter coisas que a gente tem que barrar mesmo para adolescente. Quem tá adolescente vendo essa influência agora vai ficar bravo comigo. Não fica não, né? Porque assim, nós pais precisamos entender que assim como uma CNH que quem dirige tem, ela não é do motorista. A CNH é uma concessão do Estado. Tanto que se você beber e dirigindo, beber e for dirigir e for pego, o que a autoridade de trânsito vai fazer ali? Ela vai caçar a sua carteira. Ou seja, ela não é sua. Ela é do Estado, ela foi conferida a você. Por isso que nós precisamos entender que o adolescente, o celular, o computador, ele não é do adolescente. Não pode ser. É uma concessão dos pais. Por isso que os pais devem fazer o controle dessas mídias, controle do celular e até mesmo caçar o celular. Assim como uma carteira de trânsito pode ser caçado, o celular do jovem pode ser caçado também, né? Então a gente precisa proteger o jovem e o adolescente, né? Extremamente necessário. Bom, o nosso tempo está se esgotando aqui. Lucas, eu gostaria que você deixasse seu telefone para contato, né? Tem os ouvintes pedindo para você deixar o seu número. Sim, anota aí, por gentileza, a gente vai dar uma frisada aqui também. O meu número aqui é 067, tá, pessoal? Que é o nosso DDD aqui, 6799260 0757. Pode mandar mensagem lá, pessoal. 99260 0757. Lucas, não deu para a gente falar sobre tudo que a gente gostaria, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer sua disponibilidade. Vamos terminar, porque faltaram aqui. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço a todos. Eu acredito que foi algo extremamente esclarecedor e necessário, ainda que a gente não tenha abordado tudo, mas acredito que o pouco que a gente conseguiu abordar aqui já é de grande valia para quem está acompanhando, né? Para as pessoas, até porque vai ficar gravado, então muita gente vai conseguir acompanhar também, encaminhar para tirar as dúvidas de quem está passando por isso, né? E para você que nos acompanha e está passando por isso, procure auxílio, procure ajuda. Sua rede de apoio, né, sua família é fundamental se você está passando por esse problema, né?
E se porventura você não consegue ter essa rede de apoio, se você tem, né, alguma orientação religiosa, procure, né, as pessoas da sua religião, né, da sua igreja. Se não tiver também, procure profissionais da saúde. Hoje a gente tem o pessoal do CAPS, que é para dar auxílio nesse sentido, né? O pessoal também do Varjão tem todo um pessoal para dar assistência lá com relação a essa parte de saúde mental também. E temos os profissionais de saúde aqui da cidade também, né? Psicólogos, psiquiatras. Procurem auxílio, gente. O que a gente está falando aqui é coisa séria. A partir do momento onde isso gera prejuízo, né, psíquico, gera prejuízo social e financeiro, é algo que é grave e isso pode gerar consequências ainda maiores, que é o risco ao suicídio, que é extremamente, né, preocupante. E é o que a gente quer evitar aí, né, com todo esse diálogo, toda essa conversa que a gente tem tido aqui. Quanto mais ajudas a pessoa procurar, seja quanto mais áreas, quanto mais diálogo entre áreas, melhor ainda. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura lá o líder religioso seu, procura a sua rede de apoio familiar, amigos, né? Não precisa ser um por vez, procura todo mundo, né? E quanto mais apoio, quanto mais sinergia, quanto mais, né, redes te apoiando ali, melhor vai ser para você conseguir vencer isso. E entender que isso não é motivo de vergonha, né, Lucas? Que às vezes a pessoa fica ali envergonhada de estar procurando auxílio. Todo mundo está sujeito a passar por alguma necessidade, alguma situação onde precisa de ajuda, né? E ter auxílio é fundamental. Com né? certeza. Todos nós estamos sujeitos, tá? Até a gente que é profissional de saúde, a gente precisa de ajuda. Então, né, não tem vergonha, procurem auxílio. Estão pedindo para você repetir mais uma vez o número do seu telefone. Vou repetir o número aqui, tá, pessoal? É 67992600757. Vou falar mais uma vez. 967, né? Que 67 é o DDD. 992600757. Muito bem, Lucas, mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam pelo YouTube, através do Instagram do Lucas, também pelo TikTok, a vocês que nos acompanharam pela Rádio Cultura de Naviraí. Mais uma vez, obrigada, Ferreira, que é nosso companheiro de todas as quartas, ao Ada. Desejo a vocês uma ótima quarta-feira, né? Que vocês aproveitem essa noite, né? Super fria, uma noite gelada, que vocês se esquentem, tomem um chá, aproveitem, né? Que não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de ter uma noite geladinha como essa. Uma ótima semana e até a semana que vem. Obrigado, Fiquem pessoal. com Deus. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.